A porta da verdade estava aberta, mas deixava passar somente meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E a sua segunda metade voltava igualmente com o mesmo perfil. E esses dois perfis não se coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram a um lugar luminoso onde a verdade esplendia em seus fogos. Era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual das duas metades era a mais bela, mas carecia optar. Cada um optou por seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Esta é uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, titulada Verdade. Com isso, Dr. Cristiano Eduardo Meik, doutora Ana Maria Dalmoro Maito, servidores, membros do Judiciário, da Justiça, não os conheço a ponto de fazer a saudação extensa, que é muito mais feita por capricho e por cumprir protocolos, do que realmente trazendo a verdade, trazendo um sentimento e aquilo que a gente realmente sente um do outro. Então, tenho por minha pessoa, por entendimento, de que este aqui é o momento de como foi tratado, de expressar um sentimento. E eu não me sinto confortável de fazer essas alegações, todas aquelas firulas, para parecer mais fantasioso e falacioso do que realmente trazer aquilo que vocês realmente merecem, que as pessoas de vocês realmente merecem. Então, neste momento, eu tenho por tranquilidade e capacidade de oferecer a vocês que é a minha amizade. Um debate franco, leal e que sim, nos próximos, se tivermos próximos, que tomara que teremos próximos júris, próximas audiências, próximos encontros, eu possa sim, nesse momento de saudação, poder rasgar os elogios que cada um de vocês merece. Então, neste momento, fica a defesa, entregando a todos aqui aquilo que tem de mais valioso, que é a amizade e a possibilidade de um encontro e um embate leal e franco sempre. Então, ficam nossas singelas saudações nesse momento. Gostaria de cumprimentar aos policiais, tanto militares como penais, membros incansáveis, pessoas que diuturnamente estão brigando para manter a sociedade no seu caos regulado. A gente sabe que não conseguiríamos ter a utopia de uma sociedade sem violência, sem briga, sem crimes, mas a garantia que nós temos, a tranquilidade de que cada um está aqui hoje podendo exercer a sua atividade, é porque tem pessoas como vocês nos dando todo o amparo e toda a segurança. Então, fica aqui nossa saudação e parabéns por escolher estar neste mundo, nessa atuação, nessa atividade. Doutora Olga, representante da nossa Ordem dos Advogados, eu faço isso em seu nome, porque já não é a primeira vez que estou atuando num processo ao qual foi muito bem conduzido pela sua pessoa. Agradeço a confiança de me indicar para esses trabalhos e representar aqui, e vou tentar fazer da melhor forma possível a grandiosidade e a competência de toda a advocacia de Caspe. Então aqui fica a minha saudação e agradecimento pela confiança no trabalho deste defensor. Jefferson, eu tenho por costume não saudar o réu, porque eu não saúdo quem está sendo acusado de um crime tão grave como esse. Isso aqui não é motivo de saudação.
Eu sei, eu tenho total certeza que você não queria estar aqui. Eu tenho total certeza que se fosse de uma outra forma, você não estaria aqui. E eu te agradeço por quando fui falar contigo, me apresentei, e perguntei, você aceita que eu faça a sua defesa? Você aceitou. Então, eu te agradeço. E eu te digo uma coisa. Estudei o processo, cabo a rabo, li todo ele, sei o caso. E hoje eu sou a tua voz. Hoje eu estou te representando e vou falar por ti nesse processo. Eu sou a sua defesa técnica, mas eu sou a sua voz. É um fato de 2015. Muito tempo se passou. Muito teve para ser dito neste processo, mas só agora vai ser falado. Então, fica aqui o agradecimento e a competência de que sim, eu vou fazer o máximo para a tua defesa. Porque se diz assim, mas o advogado defende o réu. A defesa do advogado, ela é somente para o réu. Não. Porque defendendo uma pessoa, nós também estamos fazendo a defesa da sociedade. Porque defendendo o caso, nós também estamos aqui demonstrando que a lei, ela vale para todos que estão por ela amparados. Todos. Então a legítima defesa, ela vale para um cara que tem uma casa invadida e ele consegue tomar a arma de alguém e matar. E ela também vale para aquela pessoa que já tem um histórico criminal. Quando se tem a Tênis, a deusa da justiça, com os olhos vendados, ela se tem justamente para que não se veja quem é a pessoa. É por isso que a gente venda, porque nós não atualizamos o nosso sistema para dizer assim, não, para ele essa lei não vale, para ela já vale. A lei tem que ser igual. E é um dos motivos que nós estamos com as vestes talares, estamos de beca, de toga, é para isso, para que vocês, quando forem julgar, não julguem, este advogado está de colete, a doutora está com um brinco bonito, olha aquela corrente. Não! Aqui somos imparciais, nós somos iguais, todos estamos com a mesma veste, para que não interfira no julgamento de vocês a condição pessoal. Quando vocês foram convidados para julgar este caso, vocês foram convidados para julgar este caso. Vocês não foram convidados aqui para julgar o histórico dele. Vocês não foram convidados aqui para julgar o erro que a sociedade cometeu ao ponto de ter um tribunal do júri. Vocês foram convidados como representante da sociedade a julgar o fato, tentativa de homicídio que foi vítima Carlos. Então, quando vamos falar dos jurados, vamos falar para os jurados, eu sempre trago essa história do júri, para sabermos a importância de cada um. Por que temos o júri? Por que foi chegado nisso? Nós temos uma coisa chamada contrato social. É um acordo da sociedade, onde todos nós concordamos que para vivermos pacificamente, para que não tenhamos morte, para que nós tenhamos uma propriedade, direito à alimentação, saúde, educação, segurança, nós temos que obedecer algumas regras. E essas regras são as leis. É o nosso ordenamento jurídico. E para essas regras, se descumprir essas regras, tem que ser punido. É assim num acidente de trânsito, é assim para quem não paga o cheque. Se tu não paga o cheque, é um acordo que você vai ser multado, você vai ser
cobrado, você vai tomar juros e você pode ser executado. Então foi um acordo que foi feito. E neste acordo que foi feito, entendeu-se que nos casos em que o principal bem jurídico trabalhado é a vida, ele é muito grave. Nós estamos trabalhando com a vida de uma pessoa. Nós estamos aqui atentado contra a vida, seja ele suicídio, aborto, infanticídio, feminicídio, os casos que tenha envolvimento com morte da pessoa, ou atentado ou consumado, eles entendem que não é o juiz que vai julgar. Isso aqui é muito mais grave. Então quem tem que julgar não é uma pessoa, é a sociedade. E para isso, vamos trazer os jurados, que são as pessoas da sociedade que vão receber as informações, vão receber o caso e vão julgar. Como bem disse a doutora, quem são essas pessoas? Qualquer um da sociedade? Há uma discussão que sim, que deveria ser. Mas o entendimento inicial é que seriam pessoas que são aceitas por todos como um padrão, um nível de cidadãos que são idôneos, corretos, cumpridores da lei. Que são pessoas que, olha, eu passei a minha vida sem nenhum envolvimento. Eu tenho uma conduta que ela serve de exemplo. Então essa pessoa que se desvirtuou desta situação vai ser analisada e julgada por esses que não têm esse desvirtuamento. Porém, quando perguntei para ele, foi perguntado para o doutor, como é que é a tua escolaridade, como é que tu morou, onde é que tu viveu? As realidades são diferentes. E aí fica a crítica sobre os jurados, sobre a lista dos jurados. Não se vê na lista dos jurados, e olha que eu já fiz júri quase que no Brasil todo, de pessoas que moram nas periferias, de empregados domésticos, de pessoas que trabalham como atendentes de balcão, que são funcionários de um mercadinho do interior, que são donos de uma fruteira no bairrozinho lá no fundo da periferia. Essas pessoas, elas não vêm para cá. Mas não é que vocês não são qualificados para isso, mas é que quando chega uma pessoa como o Jefferson, como o Carlos, como o Douglas, que eles têm uma vivência diferente, é uma realidade diferente. Para mim é uma dificuldade muito grande nos processos da Justiça Federal quando se tem que defender um índio. A minha realidade é totalmente diferente da realidade indígena. Eu não me sinto confortável em fazer a defesa dele, em falar por ele, porque eu não sou o conhecedor do sistema dele, eu não conheço ele. Mas eu faço, com base na confiança que ele tem em mim, a gente faz. Da mesma forma que a confiança que a gente tem em vocês, no senso de conhecimento de cada um, no julgamento de cada um, na vivência de cada um de vocês, é que a gente aceita e concorda que vocês façam parte desse julgamento. Então, quando o juiz disse, não, o nome de cada um de vocês, a gente diz, não, esse que eu aceito. Porque a gente sabe, sim, que vocês vão julgar o caso com imparcialidade e atento aos fatos. Então, quando vocês estão aqui hoje como representantes da sociedade, como as pessoas do mais alto escalão, porque aqui nós temos uma coisa chamada soberania dos vereditos, que só o júri tem, justamente porque como são os pares que analisam o julgamento, as hipóteses de recurso são remotas, justamente porque prevalece a decisão de vocês. Se caso haja uma nulidade, haja uma anulação do júri, ele só pode voltar mais uma vez. Se os novos 7 jurados condenarem ou absolverem a pessoa novamente, não se cabe mais recurso. Fica-se com isso.
Exemplo agora, caso Bernardo. O pai teve uma causa de anulação do plenário, somente ele voltou a novo júri. Os outros foram condenados, não teve novo júri, estão cumprindo a pena. Ele teve novo júri e veio novamente, teve nova condenação. E agora? Vai cumprir. Vai cumprir. Ponto. Não tem que discutir. Porque correu tudo certo, o pessoal entendeu que ele tinha que ser condenado, vai cumprir. Dessa forma, é o tribunal do júri. É isso que nós estamos analisando hoje. Então é isso a importância de vocês. E é por isso que esse cumprimento longo, essa informação toda longa, ela é tratada justamente para mostrar a valorização de vocês. E quando a gente vem tratar este caso, quando eu recebi este processo, que eu fui olhar o fato, eu falei, cara, os policiais pegaram eles numa briga. Quando desceram do carro, eles já estavam de mãos levantadas, a faca no chão, e quando a vítima foi para levantar a mão e mostrou que não conseguia, eles viram que ela estava sangrando, que ela tinha sido esfaqueada. Esse é o relato dos policiais. Esse é o relato de todos no processo. Isso aqui não está em contestação. Isso aqui não tem discussão. Isso está informado no processo. Quando eu ouvi o processo, vamos ler o processo, vamos acompanhar o processo. A gente começou a ver no dia dos fatos. A polícia prendeu, o Jefferson prendeu, todo mundo levou para a delegacia. Lá no dia eles falaram, os policiais falaram, o Jefferson falou, o Anderson falou, e dias depois que o Carlos saiu do hospital, que estava em tratamento, melhorou, ele foi falar também. Eles falaram na delegacia. E isso foi na hora. Né? A gente chama de no crepitar dos momentos. No calor, na emoção daquele momento, eles falaram. Um ano depois, ele deu depoimento em juízo. E tantos anos depois, agora ele veio dar o depoimento para vocês. Olha, ele mente. E eu não acredito que ele minta. Da mesma forma que eu não acredito que os policiais mintam. E que as testemunhas desse caso mintam. Por quê? Tudo tem um motivo para eu chegar aqui e dizer isso para vocês. Eu não posso dizer somente ao esmo, num discurso esperneado, numa briga louca para dizer não acredito no que ele está dizendo, porque ele não mente. Tem um histórico ruim, claro que tem um histórico ruim. Mas eu não acredito que ele minta. Por quê? No dia dos fatos, no seu depoimento, o Jefferson relatou o quê? No dia de hoje, durante a tarde, o interrogado e seu primo passaram tomando vodka na praça central de Sirico. Por volta das 19h30, presenciou o passa-brasa, Carlos César dos Santos da Silva, caminhando e vinha na direção em que estavam. Percebeu que ele tinha um objeto na mão. Quando se aproximaram, ele mostrou a faca e entraram em luta corporal. Conseguiu tomar a faca e quando, na posse dele, passou a golpear a vítima. Deu várias facadas na vítima para se defender. O interrogado alega que no início deste ano foi ferido a faca pelo Carlos César, tendo quase morrido com aquela agressão. Fato que já foi apurado pela polícia de Sirico. Disse que no dia de hoje a polícia militar chegou no local justamente no momento em que feriu o Carlos César, instrumento que feriu a vítima era dele mesmo. Que seu primo Anderson não participou da agressão, que já foi preso, a roubo lotérica pela comarca de Lagoa Vermelha. Este é o depoimento dele lá na delegacia. Lá naquele momento. Quando eu conversei com o Jefferson, e ele está aqui, se ele disser que eu estou mentindo, enganando, ele pode falar, e eu simplesmente saio do processo por qualquer motivo, por ausência de defesa. Então você também é meu oficial aqui nesse momento. Conversei com o Jefferson e perguntei para ele, Jefferson, tu deu esse depoimento aqui,
em delegacia no dia dos fatos. Olha, ninguém, falei lá, realmente. Mas, em juízo, tu negou. Tu disse que não foi tu, cara. Tu disse que é coisa dos policiais. Daí eu disse, sim, tá aqui o vídeo, vou te mostrar o vídeo. É o mesmo vídeo que a doutora passou para vocês. Aí, o que o Jefferson me disse? Olha, doutor, naquele dia, eu estava bêbado e eu sou usuário de drogas. Eu tenho uma confusão mental, eu tenho um problema de recordar momentos. E eu realmente, olhando os fatos e olhando o depoimento aqui, eu realmente entendo que ele sim tem esse problema. E já olha aqui, ó, ele diz aqui, depoimento dele no dia. No início do ano, Carlos agrediu ele. Só que o fato foi em novembro de 2014. Não foi no início do ano. Ele disse que ficou 3 meses recolhido no hospital em tratamento. Em juízo, ele disse, não, um ano antes dos fatos eu tinha sido agredido. O fato foi em junho, foi agredido em novembro anterior. Então a dimensão de tempo e espaço dele não é condizente com a realidade dos fatos. Olha, doutor, aqui ele disse uma informação para você. Não, ele viu, eu vi ele aqui, próximo, e ele me atacou. E nisso eu me defendi. Só que olha quanto tempo já passou. Olha quanto tempo. Nós temos uma coisa na psicologia que se chama falsas memórias. As falsas memórias, ela não atribui a ninguém que ele está mentindo ou não. As falsas memórias, elas são decorrentes do quê? A nossa mente, ela não é um CD, ela não é um pendrive, ela não é um computador que vai gravar aquilo e vai ficar aquilo ali. Ela não é uma folha que tu escreveu e não apaga mais. A nossa mente, a todo tempo está trabalhando. A todo tempo ela tem modificações nas informações que ela grava. Quando eu perguntei para o Jefferson, me conta os fatos. Não, nós estávamos há 3 dias bebendo quando ele me agrediu. Eu falei, não, eu quero que tu me conte de hoje. Desse processo. Disso aqui que nós estamos discutindo. Ah, sim, tá. Nesse aqui, na verdade, ele veio, tentou me agredir, eu me defendi e agredi ele. E daí, mas isso, tu lembra ou te contaram? E ele, como assim, doutor? Isso é o que eu me lembro. Ah, isso é o que tu se lembra. Sim, isso é o que eu me lembro. Porque quando a gente diz que ele estava embriagado, que ele estava bêbado, a gente não está aqui dizendo que ele estava utilizando da bebida para ir atrás do outro para matar. Eu vou criar coragem bebendo, porque a gente sabe que a bebida, muitas vezes, ela tira os freios limitadores da nossa mente. Então aquilo, já tem a frase clássica que aquilo que foi dito bêbado foi pensado sóbrio. Justamente por causa disso. Porque quando você está ali eu estou com o brilho da bebida, porque eu estou bêbado, você fala, usando da desculpa da bebida. Mas aqui não. O que eu estou dizendo, quando ele disse que estava bêbado, é que sim, quando você está embriagado, quando você está no uso de drogas, inclusive quando você está num sentimento de tristeza ou de euforia, de raiva, a sua memória grava de forma diferente. Grava de forma diferente. Então, naquele momento, ele gravou aquilo. Nem ele sabe como é que começou essa briga. E perguntado para o Carlos também não sabe. O Carlos, inclusive, disse no depoimento dele, na delegacia, que não viu quem tinha sido que agrediu ele, que ficou sabendo no hospital por terceiros que tinha sido Jefferson.
A vítima não sabia. E tu vai dizer assim, como é que tu não sabe? Tu tomou 4 facadas e tu não sabe quem te agrediu? Porque ele não conseguia gravar. Ele não conseguia gravar. Eu tenho uma cicatriz, depois eu posso mostrar para vocês, melhor, na boca, decorrente de uma briga. Época de faculdade, nós estávamos numa festa em Passo Fundo. Fui no banheiro, nós já tínhamos bebido bastante. E, dentro do banheiro, eu comecei a ser agredido. Não sei quantos eram. A única coisa que eu me recordo nesse momento é vários chutes e socos. Eu tinha cortes no rosto, nos braços, por tudo. Que o momento que eu estava, eu reagi, a adrenalina fez meu corpo esquentar, e ali eu lembro de uma coisa, que eu me defendi e bati no primeiro. E nisso uma outra pessoa que entrou no banheiro me auxiliou nessa questão de disparar, de me bater. Simplesmente eu fui embora, o rosto sangrando, saí e fui caminhando para casa. Passou por mim a viatura da polícia e viu aquele cara com camiseta sangrando, com a boca sangrando. Parou. Tia, o que houve? O que está fazendo? O que está sangrando e tudo mais? Ah, eu apanhei na festa. E eles, tá, mas vamos para a delegacia, vamos lá. Eu falei, mas eu vou para a delegacia para quê? Não, tu tem que registrar a ocorrência, tu vai lá, tu vai ter que informar quem te bateu, como é que foi. Eu falei assim, eu não vou. Ele, por que tu não vai? Porque eu não sei. Eu sequer sei a cor da roupa deles. Eu falei assim, eu imagino que quem bateu em mim devia estar com aliança, com anel, com alguma coisa, por causa dos tipos de corte que eu tinha no rosto. Por causa da cicatriz que ficou na minha boca. Mas eu não sei. Eu não podia ir lá para falar aquilo que eu não sei. Eu não tinha como apontar ninguém, nada. Eu não sabia se era alto, baixo, moreno, loiro, gordo, magro, nada. Não sabia. Não tinha como saber, não tinha câmera, não tinha lugar, era dentro do banheiro. Num espaço menor que isso aqui. Eu não sabia. Eu não podia ir lá falar. E eu menti? Não. Porque eu não sabia. Porque a minha mente não gravou naquele momento. E eu fui a pessoa que foi agredida. Então, quando eu fui naquele momento e falei, eu não sei. Ele disse, bom, você que apanhou, você que não se sente confiante, vai embora. E eu fui para casa. Então, quando ele foi levado para dar depoimento, naquele momento, chegou lá e foi conduzido. Com certeza ele estava eufórico ainda. Com certeza ele estava irritado. Com certeza ele era uma pessoa totalmente diferente do que ele está agora aqui. E com certeza, com toda certeza, nenhum de nós tem a capacidade de julgar o ato dele naquele momento. Nenhum. Porque nós não estamos no calor do momento. A gente não estava lá bebendo com todo mundo quando aparece um desafeto dele que deu facada nele. Se você, ao natural, qualquer um de nós que vai passar por alguém que você discutiu um dia, a tua fisionomia, o teu pensamento, você muda. Você fica tenso. Tem muitos relatos, e os policiais estão aqui, podem nos falar isso. Vai fazer uma abordagem, a pessoa não tem nada, está corretíssima. E o policial vai falar com ela está tremendo de nervosa. Mas por que, se ela não deve nada para ninguém, ela não fez nada, está tudo em dia, está tudo ok, é só entregar a documentação para o policial. Ele vai olhar e vai dizer assim, tudo bem, siga sua viagem. É protocolo dele, é um procedimento de segurança e a pessoa está nervosa. Imagina tu ver um cara que lhe deu facadas há 6 meses atrás. Você queria que ele fizesse o quê? E segundo o que ele disse, nesse momento, o cara estava próximo dele já. E eu não tiro a verdade dele nesse fato. Porque quando a gente está embriagado, está em festa, está bebendo, está com os amigos, eles estavam numa lan house,
30, 40 pessoas, eles não sabem precisar quantas pessoas tinham, que eles estavam no local. Você não vai ficar aqui. Será que vai vir? Será que vai vir? Alguém vai vir para me pegar? Não! Tu está conversando com os amigos, tu está ali bebendo, tu está dando risada, tu está aproveitando. Quando tu olha para o lado, tem o teu desafeto ou vê o teu desafeto, naquele momento você muda. Sim, naquele momento você muda. E é ali, em fração de segundos, que você age ou reage. É segundos. É um momento que ele já passou anteriormente com a mesma pessoa e por ele não ter agido, levanta a mão. Ele tem cicatrizes. É por isso aqui que ele agiu. E é por isso aqui que a gente está dizendo que sim. Sim. Ah, se um cara vem para cima de mim armado com uma faca, com certeza eu agiria diferente dele. Com certeza. Se ele fizesse a mesma coisa contra qualquer um dos policiais que tem treinamento para isso, seria diferente. Mas não. Era alguém que passou 3 meses internado, que estava em recuperação em casa, que tinha saído para... vou relaxar um pouco, vou sair desse meio, vou lá com os meus amigos. Que provavelmente, pela situação de saúde dele, uma cerveja, uma cachaça que ele tomasse, iria fazer muito mais efeito do que antes disso. Que era uma pessoa que já saía, já bebia, que vivia usando drogas, que fazia arruaças por tudo. Com certeza muda. Com certeza. Se a gente fica 1 mês sem beber e vai beber, tu já fica bêbado mais fácil. E é essa a situação. E é isso que nós estamos tratando aqui. Nós não estamos tratando da pessoa do Carlos, da pessoa dos outros. Nós estamos tratando do fato. E neste fato, sim, é possível que tenha agido em legítima defesa. Claro que é. Ah, mas o cara tomou a faca dele e ele iria parar. Quem garante que o cara não ia atacar? Quem garante? Quem garante que o cara não ia atacar? Aí agora é uma outra situação. Ele disse, o Anderson estava junto. No primeiro depoimento aqui ele disse que ele estava junto com o Anderson, bebendo lá. E mais 30 pessoas. Eu vou dizer 30 porque no primeiro momento ele disse 30, que hoje ele disse 50. Tinha mais pessoas no momento. Lembra-se do Anderson, porque o Anderson foi junto. Mas os outros demais envolvidos que estavam lá não foram juntos. Por quê? Porque os policiais viram uma situação e dizem que foi Anderson e Jefferson que agrediram Carlos. E aí vem a questão, que eles agrediram Carlos. O depoimento do policial em delegacia, o Adroaldo, ele disse em delegacia no dia que o adolescente Anderson participou do fato, tão somente agredindo a vítima com socos. Em juízo, ele disse que Anderson estava segurando assim a vítima. Então, se o depoimento dos policiais é válido, ele estava agredindo ou estava segurando? No dia dos fatos, ele estava agredindo, 1 ano depois ele estava segurando. O que é mais válido? Qual que é mais verdadeiro? E eu trago as falsas memórias, porque eu poderia perguntar para o policial quantas abordagens ele fez esse mês. Quantos fatos ele registrou este mês? Para ele lembrar de uma abordagem, de uma briga de 2 vagabundos que estavam lá no interior da cidade. Ele não vai lembrar. Porque é uma sequência de fatos parecidos, que ele acontece quase que diariamente. Ou vocês acham que briga de rua acontece uma vez por ano e vira filme? Não.
Isso aqui é cotidiano quase deles. Ainda mais de pessoas que têm história criminal. Eles vão lembrar deles? Claro que vão lembrar deles. Mas de detalhes eles não vão lembrar. Detalhes não vai. Doutor, me permite uma parte? Sim? A policial Valquíria, quando foi ouvida na delegacia e reafirmou isso em juízo, ela falou que presenciou o adolescente agarrado na vítima em vias de fato também. Agarrado em vias de fato. Vias de fato. É. Isso. Vias de fato é socos. O senhor falou do outro policial. Do outro alto. Do outro alto. Isso. Mas aí eu só queria ressaltar que a outra policial que estava junto, a Valquíria nossa, quando ouvida na delegacia, conforme o depoimento foi muito simples, ela falou que ele estava agarrado na vítima em vias de fato. Isso, mas aí... Embolado, sim, mas mas a questão é que daí os 3 policiais em juízo, posteriormente, vão dizer, os 3, a mesma coisa. Anderson segurava e Jefferson esfaqueava. Os 3 vão dizer a mesma coisa. E por que será? Porque aqui, eu trabalho com a tese de que a verdade é o mais próximo da data dos fatos. O mais real se tem próximo da data dos fatos. E é isso que a gente trabalha. E eu falei isso. Cara, tu vai dar um depoimento hoje, 8 anos atrás. Olha quanto tempo tu vai dar. Como é que ele vai dizer assim, de onde é que tu viu o cara vindo? De onde é que tu viu? Como é que ele estava vestido? De onde é que estava a mão dele? Que tipo de faca era? Aquela ali realmente era a faca? Ele não vai lembrar de detalhes. Um pelo quesito do tempo, e 2 porque ele estava bêbado. E provavelmente usando drogas. Então, quando eu perguntei para o doutor assim, doutor, ninguém sabe o início da briga. Não tem relatos. Ninguém informou o início da briga. Só temos quando a polícia, fazendo a sua ronda de rotina, viu uma briga já em andamento, e quando parou, eles pararam. Então ninguém sabe se realmente Jefferson correu para tentar matar o cara que tinha dado facadas nele, ou que o cara que já tinha tentado matar ele uma vez veio atrás dele para tentar matar novamente, porque viu ele na rua, e ele se defendeu, e na sua defesa atingiu o cara. Isso nós temos que somente julgar pelo que está aqui. E pelo que está aqui é a fala dele. E na dúvida, nós temos um conceito jurídico, que na dúvida se julga em favor do réu. É o indúbio pro réu. Então, na dúvida, deve-se absolver. Na dúvida, deve-se acolher a tese do réu. Nós temos que ter certeza para o julgamento. Nós temos que ter certeza. Porque senão, eu sei, isso aqui realmente foi assim, e está tranquilo que as provas demonstraram que foi dessa forma, então eu vou dormir tranquilo porque eu condenei alguém, porque eu tive certeza de que o que ele fez não é reprovável pela sociedade. Se for comprovada essa informação, esse pensamento, esse julgamento, ok. Então, a defesa vem aqui demonstrar para vocês que são versões, são visões. Os policiais, provavelmente, e isso acontece muito, e não é uma irregularidade, não é nenhuma crítica, como também faz as vítimas, como faz testemunhas. Primeira coisa, quando o cara chega assim, a senhora vai ser testemunha num processo. Que processo? Testemunha do quê? O que eu vi? Não, é o fato aqui envolvido em junho de 2014 do Jefferson e do Carlos, uma tentativa de homicídio. Daí, diz, é verdade. Isso aqui, deixa eu ver o que eu me lembro. Quem estava lá comigo naquele dia, era o Lucas. Ô Lucas, tu lembra disso aqui? Ele foi intimado também? Sim. O que houve lá? Não, esse aqui é o fato, aquele em que nós vimos o Jefferson
desferindo golpes no Carlos lá, que o Andrew estava segurando ele. Ah, é, realmente. Lembrei. Realmente eu lembrei. E vai para o depoimento. E o que eles dizem no depoimento? O que eles lembraram. E eles estão mentindo? Não. Eles estão contando o que eles lembraram. O que eles esqueceram, o que não veio para eles falar naquele momento, não quer dizer que eles estão mentindo. Mas, porque eles são policiais, têm fé pública, são pessoas honradas, aí pode. Mas, pessoas que têm um histórico criminal, que estavam presas no dia do depoimento, que já são conhecidos, não, eles é mentira. Dois pesos e duas medidas? Mas eu não, desculpa, Dois pesos? o senhor está falando que eles mentiram, porque eles foram ouvidos no dia 1º de dezembro. Não, quem disse que foi mentira Não, deles foi a senhora. Não. Quem disse que foi mentira foi a senhora. Eu estou falando que são dois pesos e duas medidas. A senhora está mandando confiar na palavra dos policiais e não dos acusados. Então, se os policiais falam de uma forma, eu vou dizer que os outros também, eles também têm erros, então nós temos que trabalhar do mesmo peso com as duas partes. Sim, concordo com o senhor. Acontece que os policiais ouvidos no dia 1º de dezembro de 15, que foram, não dá nem 6 meses da data do fato, eles não tiveram um padrão de depoimento. Ao contrário das outras pessoas, inclusive da vítima. Mas é isso que eu estou explicando. Eles têm um padrão justamente porque eles têm uma conversa anterior. Assim como as testemunhas também. Eu também, mas é o que eu estou dizendo. E eu não estou desqualificando todo mundo. Não, que a intenção é essa. Nós vamos trabalhar com dois pesos, não, nós vamos trabalhar todos com o mesmo peso. É isso que eu quero dizer. Essa é a questão. Da mesma forma que, não, eles conversaram lá no presídio, ninguém sabe. Mas provavelmente. Só que na conversa, a testemunha que disse uma coisa em delegacia, e que se ela repetisse só o que ela disse em delegacia, ela continuava com a testemunha, ela não ia ter nenhum problema, mas ela resolveu mudar a versão dela e dizer que no dia que ela foi presa, a polícia foi lá e pediu para ela assinar uma declaração, e que aquela assinatura lá nem era parecida com a dela. Mas por quê? Qual é o motivo de fazer isso? Por que a polícia iria... não, vamos aproveitar que ela está aqui agora e vamos pegar o depoimento dela aqui e assinar. E o advogado que estava junto, que o cara disse, o meu advogado leu e disse que eu podia fazer isso. E eu assinei sem ler, porque meu advogado disse. Que advogado vai dizer para o réu, olha só, isso aqui é um depoimento de um outro processo que tu teve, como testemunha, tu pode assinar, tá? Eu não sei o que é, não sei o que tu disse, não sei por que tu falou, mas tá tudo certo. Claro que ele tem que ser acusado e investigado por falso testemunho, mas é óbvio, isso aqui era um pedido que teria sido feito pela defesa em relação a ele. Porque são inúmeras inverdades. São inúmeras inverdades. E aí ele diz assim, tá, mas por que ele mudou isso? Para beneficiar o Jefferson? Ou para beneficiar o Carlos? Essa versão não beneficia ninguém. Pelo contrário, ela traz mais tumulto no processo. Ela atrapalha o processo. E ainda com essa discussão, com essa função, se eles estavam bem no presídio de Guaporé, com essa situação, foi um para cada canto. Qual é o benefício? Eu estava perto da minha família, era mais fácil de visitação. Agora eu vou lá para Lagoa Vermelha e o outro vai para Bento Gonçalves. Sinceramente, essa é uma das questões que eu disse no início para vocês. Nós não temos como entender a realidade que eles vivem. Nós não conseguimos entender essa realidade. Se tivesse pessoas que moram na comunidade, que têm filhos, amigos, que têm a vivência de pessoas que passaram
presídio, que passaram, que tiveram um histórico criminal, que elas têm uma informação diferente, uma formação que nós não tivemos, nós teríamos um julgamento provavelmente mais justo, por causa das diferenças de escolaridade, de competência, de aptidão e de vivência. E é isso que nós queríamos. Tem um juiz do Amazonas, Luiz Carlos Valois, que ele falou um dia, num processo era um processo que ele estava julgando, e ele fez um documentário que ele disse, olha, eu não queria uma pessoa para julgar de beca, de toga, de terno, de gravata, que ficasse dentro de uma sala esperando vir o processo para dar uma decisão. Eu queria um julgador que fosse de bermuda, chinelo, regata, e que estivesse na praça, sentado, para ser o julgador. Porque aquela pessoa iria sentir o calor, ela ia sentir a dor nos pés, ela ia sentir o frio, ela ia ter o sentimento da mesma forma que essa pessoa teve. E eu, numa resposta a ele, eu passei depois a conhecer ele por causa disso. Eu disse, doutor, esse julgador que o senhor almeja existe, que é o conselho de sentença, são os jurados. Essas pessoas que têm esse sentimento, que têm essa visão, que têm a vivência, são vocês. Então, quando a gente trabalha aqui com teses plausíveis, possíveis, com informações que se trabalha dentro do universo de coerência, a doutora também disse isso, vamos trabalhar com a realidade, com a coerência, vamos julgar com aquilo que a gente entende correto. Sim! E é isso que a gente pede. É isso que a gente almeja. Que as pessoas precisam controlar as suas emoções. Quando você está sendo injustamente agredido, ou na eminência de ser injustamente agredido, você tem que recuar, você tem que sair, você tem que ou se defender de uma forma a causar a menor agressão possível. Meios moderados de força. Fiz um júri em Passo Fundo que, dia 8 de outubro do ano passado, a vítima tinha 21 golpes de faca. E eles falaram assim, meu Deus, isso aqui foi uma execução. Essa mulher está depenada. Não. A vítima, como nesse processo ela estava presa. Ela depois do fato, ela foi condenada por tráfico, outras coisas, estava presa, ela não compareceu no processo. Mas as 21 facadas dela, 20 eram nos braços. Uma só foi embaixo da costela. E eu fui perguntar para a acusada, o que tu fez? Não, doutor, legítima defesa. Como assim legítima defesa? Vocês estão loucos? Legítima defesa? Sim, doutor, ela veio, tentou me esganar. Eu tinha uma faca de cozinha, eu comecei a cravar nos braços dela até ela me soltar. E aí eu bati até ela me soltar. Não consegui. Cravei a faca embaixo. E aí ela sentiu dor e parou. Mas a acusação era de que ela queria matar por causa de 21 facadas. Então, se nós formos pelo número de facadas, ele não deu 21. Já fiz júri do cara que estava armado com uma pistola, foi para cima do então acusado, disparou 2 tiros, não acertou no cara, o cara conseguiu tomar a arma dele, deu um disparo na perna, ele continuou investindo contra ele, deu um disparo no braço, ele continuou investindo contra ele, ele deu mais 4 disparos, e aí o cara caiu.
foi acolhido na legítima defesa. Com 6 disparos. E aí você dizer o quê? Ah, ele tomou a arma, ele tinha que correr? Ele tomou a arma, tinha que largar? Ia adiantar? Não ia adiantar. Nós não sabemos como é que estava o Carlos naquele momento. Se o Carlos estava embriagado, estava usando drogas, como é que estava o ânimo do Carlos? Porque o Carlos não disse como é que ele estava. Provavelmente o Carlos também estava alterado, tanto que ele não lembra quem foi que agrediu ele. Então, Carlos também estava ali. E Carlos não lembra. E se Carlos estava alterado, como Jefferson também estava, a reação não é a mesma do que alguém for tentar me agredir agora. Não pode ser a mesma. Nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos aqui. E é um fato em si. Nós não podemos trabalhar com achismos nossos, com a nossa regra, com a nossa forma de atuação. Quando eu estou aqui como advogado significa a palavra advogado, advocare, que é falar por. Eu estou falando por ele. Então, hoje, eu estou defendendo o que ele me passou. A visão dele naquele momento. Não é a minha visão. Não é o meu pensamento. Não sou eu que estou discutindo aqui. Eu estou falando por ele. E o que ele me trouxe é isso. O que ele me trouxe aqui é que, naquele momento, o cara investiu contra ele e se defendeu daquela forma. E parou. Quando a polícia chegou, sim, ele já estava parado. Ah, mas a polícia parou e ele estava lá. Ah, eu pedi. Obviamente. Provavelmente é. Parou, todo mundo mão na cabeça, vamos lá. Só que lembrando, ele estava alterado. Num momento ele podia não ter ouvido a polícia. E continuado os golpes. Se Anderson, como disse, estaria segurando ou golpeando também o Carlos, ele poderia ter mais tempo de dar mais golpes letais em Carlos. Poderia. Claro que poderia. Se tinha mais gente segurando ou envolvido na briga, ao invés de golpes baixos com a faca, ele podia dar golpes altos, onde num corte no pescoço, cravando a faca de um lado, cravando no peito, seria muito letal com um golpe. Mas foram vários golpes na região de baixo. São letais? Podem ser. Claro que pode. Causam um estrago muito grande? Causam. Você sabe quanto que é o estrago de facadas no abdômen. Podia ter agido diferente? Podia. Mas foi o que ele conseguiu fazer para se manter vivo. O pai dele, quando deu o depoimento em juízo, ele informou que foi ligado na casa deles, informando que tinha havido uma briga envolvendo o Carlos e o Jefferson. E ele ouve essa informação. E o que ele faz? Ele sai correndo e vai para a delegacia, e lá não viu ninguém, e nisso ele foi para o hospital. E foi perguntado, mas e aí? O que o senhor ouviu? O que falaram? Não, falaram que tinha uma briga do Jefferson e do Carlos. Eu fui para lá, para o hospital, pensando que ele tinha sido vítima novamente. Lá, pela policial Valquíria e pelo policial Adroaldo, ele ficou sabendo que não, que ele tinha sido o autor. Será que não é possível? Será que realmente essa condição dele não é possível? Será que a gente pode trabalhar com a informação de que não? Isso aqui não pode ter acontecido. Posso te fazer uma pergunta, doutor?
Pode ir. Não quero atrapalhar seu raciocínio. O senhor disse há pouco que o réu, em razão do uso de álcool e drogas, frequentemente se atrapalha com as lembranças que ele tem. Mas hoje ele lembrou só da linha de raciocínio que ele beneficia, se ele está falando a verdade, né? Ele não lembra da parte que incrimina conforme alguns depoimentos outros. Então, essa memória seletiva dele. Ele só lembra da parte que eu quis me defender. Aqui é o momento de defesa dele, né? Ele pode lembrar e falar somente essa parte. O senhor falou, não, que o senhor usou isso, dizendo que ele falou e o senhor está alegando a tese da legítima defesa. Sim. Essa é a sua tese. Então, assim, o que me chama a atenção só é que ele teve uma lembrança seletiva. Então, se ele quer falar a verdade, se ele quer a versão dele, enfim, ele só lembrou da parte que lhe interessa, que é dissoante das outras. Inclusive, hoje falando do Anderson. Então, ele não lembra do Anderson, mas ele lembra que queria se defender. Então, é uma memória seletiva. Na verdade, eu vejo que eu não lembro das pessoas que estavam me agredindo. Eu não sei quem que me ajudou. Mas eu fui agredido. Ele não lembra se o Anderson ajudou ele ou não. Mas ele lembra do que ele fez. E ele veio aqui para falar dele. Ele não está aqui para ser testemunha no processo do Anderson. O Anderson não está aqui do lado dele como corréu para dizer assim, tá, olha só, se nós falar junto aqui a gente se ferra. O Anderson respondeu o processo dele. O Carlos, quando foi acusado por ter dado as facadas nele, respondeu o processo dele. E ele respondeu dele. Cada um deu a sua versão dos fatos. E está tudo bem. Porque é o direito de defesa de cada um e as informações deles, no caso do processo do menor, não foi trazido para cá, para nós sabermos o que o Anderson realmente disse no depoimento dele. E se o Anderson também, no depoimento dele, mudou? Nós não podemos saber. E nós estamos tratando aqui do fato do Jefferson. É ele que nós estamos analisando. É a conduta dele. E o que ele veio trazer para vocês? A conduta dele. Ele não trouxe conduta de mais ninguém. Lá naquele dia, no depoimento dele, em juízo, lá na delegacia. Lá no começo. Ele diz isso. Lá no começo, ele trabalha com isso. Ele diz, olha, que seu primo Anderson não participou da agressão. Ele disse isso, lá na delegacia. Mas, aí agora, tanto tempo depois, que ele novamente diz, olha, eu não lembro se ele participou. Aí agora ele está mentindo. Lá no dia que ele disse que não participou, que não foi nem contestado pela doutora aqui, o dia do fato. Foi contestado os outros dias depois. Sim, e aí eu trouxe a explicação para vocês. Que é as falsas memórias, que é a confusão mental e que as drogas sim causam. Seja ela a bebida, seja o cigarro, seja qualquer outra droga. Elas causam. A pessoa que teve Covid hoje, ela tem confusão mental. Tem pessoas que não conseguem gravar direito as coisas por causa do Covid. E aí tu vai condenar ela por uma questão que ela não está no controle dela? Porque isso que a gente retoma de novo, insisto, peço desculpas por ser tão insistente. Quando estudei o caso, eu entendo que a realidade dos fatos se deu nos depoimentos em delegacia por ter sido naquele dia. Logo, sem influência de ninguém mais. Do tempo, de presos, de qualquer outra coisa. Ali, foi dali, direto para a delegacia. E lá na delegacia, os depoimentos são colhidos de forma individual. Primeiro um policial, outro policial, depois o interrogatório do acusado. Ou testemunha, no caso do Anderson, o interrogatório do acusado. São de formas individuais, naquele momento. Delegacia de Passo Fundo, sou de lá, conheço bem,
trabalham dessa forma. Tinha, agora está em Nova Petrópolis, um delegado que ele, além de fazer o depoimento individualizado, ele fazia gravado. Para justamente, naquele momento, tu ter ali a visão do sentimento da pessoa, se ela estava recordando, se ela estava inventando, o que ela estava fazendo, estava gravado ali. Eu não precisava nem transcrever. Tu saberia se naquele momento que ele estava falando era verdade ou não. Estava gravado. Infelizmente, hoje não fazem mais, por questão de estrutura do sistema. Mas que seria importantíssimo isso. Justamente porque naquele momento, quando ele falasse com o policial civil que ele estava depondo, o delegado que estava junto, o advogado que estava acompanhando ele, nós poderíamos confrontar com o depoimento dele daqui. Porque lá ele estava sendo visto. Olha aqui, está gravado agora o que tu disse. Está gravado a situação. E lá nós poderíamos ver como é que ele estava fisicamente. Lá nós ia poder ver a situação dele. Se ele tinha condições de agir, de correr, de reagir de uma forma plena, como qualquer um de nós que está são conseguiria reagir. Nós iríamos conseguir ver o olho dele estava dilatado ou não, se ele estava embriagado ou não, nós íamos conseguir se ele estava com roupa desregulada ou não. Ali nós íamos ter a noção. Mas nós não temos isso, nós temos um depoimento no papel, e o papel é frio. O papel não traz a emoção do momento. Naquela hora nós íamos conseguir saber se ele estava nervoso ou não, se ele tinha a vontade de matar ou não, como disse os policiais. Porque a gente sabe quando a pessoa está irritada, como é que é a reação, como é que é a fisionomia. Nós conseguiríamos ver ele com a cara fechada, boca cerrada, fazendo movimentos bruscos, raiva, mostrando que sim, eu queria matar ele. Lá nós ia ver. E é uma realidade diferente. Vocês olhando o vídeo dele, de 2016, e olhando para ele agora, é diferente. Se vocês fossem postos para fazer o reconhecimento dele, olhassem o vídeo dele e botassem hoje para fazer o reconhecimento dele, ele está diferente. Só no visual. Imagina sentimental, emocionalmente. Tem diferença. Então, quando a defesa diz que sim, ele agiu em legítima defesa para se proteger de uma agressão ou de uma possível agressão atual e iminente, a gente pede que sim, vocês reconheçam essa atuação. Uma autora diz, mas ele vai dizer que agiu em violenta emoção. A meu ver, não. Mas, como ele tem um histórico sentimental de pensamento, se esse cara me encontrar na rua novamente, ou em algum lugar, ele vai vir me agredir. Então, eu estou aqui. E essa pessoa chega. Qual é o pensamento inicial dele? Vai ter confronto, vai ter briga, vai ter alguma coisa. E se esse cara falou alguma coisa, e isso a gente não sabe, mas também, ele diz, eu não quero ter nada com o cara, eu não quero ter problema com ele, eu quero entender até com ele por que ele me deu as facadas. O cara chegou ali. Estou aqui, tomando minha cerveja, chegou o cara. Então, avisaram, o Jefferson Passabrada está ali. Dele, tá. Nisso, ele diz, vou lá falar com ele. Vou querer entender a situação com ele. Ô, Tchê, que me deu as facadas, tu tá louco? Você queríamos juntos, a gente é amigo. Que é isso? O que tu fez lá? Tava louco? Noiado? Tava cheirado? Que deu facada? Tu tá louco, homem? Olha a merda que tu fez. A gente tá... Agora tu vai preso. Eu fiquei 3 meses internado. O que tu quer fazer? Tá louco? Não se sabe. E ele chegou lá pro cara e o cara, vai tomar teu cu. Devia ter te matado mesmo. Tô só me incomodando agora se eu posso. Tu tá louco, homem? Tu quer fazer alguma coisa? Quer ver, saber alguma coisa e vai pra cima, ele pode ter. A violenta emoção é após uma injusta agressão. E a injusta agressão pode ser verbal. Não precisa ser só física. Pode ser num gesto. E ele
Há a possibilidade, porque ninguém sabe. E ele trouxe, olha, o cara veio para cima. A nossa tese inicial, e total, é legítima defesa. Porque eu entendo que sim, ele agiu em legítima defesa. Porque se alguém que deu uma facada uma vez, sendo amigo, e depois que foi processado, preso por causa disso, o sentimento de raiva também vem da outra parte. Também vem. Pode ser um sentimento de que, porra, Jefferson, por que tu não foi lá e disse que foi sem querer, que nós estávamos brincando, que não tinha nada a ver? Por que tu não me ajudou? Agora, olha aqui, eu estou fudido aqui pegando esse processo, eu estou preso, agora vou tomar 12 anos de cadeia por uma bobagem. Por que tu não me ajudou? Por que tu não fez isso para mim? Que baita amigo que tu é. Ele, porra, mas tu me deu uma facada 3 meses internado. O cara também se irrita. Porque ele não deu uma facada numa almofada, ele deu numa pessoa. E aquela pessoa também tem sentimentos. Ela também tem as suas razões, também tem os seus motivos. E aquele motivo, que ele não sabe qual é que é, gerou 2 processos. O de que ele foi vítima e hoje ele é acusado. E vejam, se ele agiu em legítima defesa, se ele agiu se defendendo de uma injusta agressão atual e iminente, ele ficou 1 ano fechado. 1 ano preso. Um ano preso. As condições de presídio não são nada boas. Nosso Supremo Tribunal Federal já declarou o estado de coisas inconstitucional. É impossível ter uma condição boa nos presídios brasileiros. Não estou dizendo nem aqui, no Brasil todo. Há uma superlotação direta. Nós temos hoje, Passo Fundo, foi pedido uma interdição parcial do presídio para que só fique 200% acima da capacidade do presídio. São 300 vagas. Tem 790 presos hoje. Ah, mas ele que escolheu essa vida, porque o presídio não ressocializa, porque ele é um marginal da sociedade. Quando tu ficou solto, não conseguiu emprego, ele relatou aqui para nós. Imagina quantas pessoas têm sem emprego que foram sair da prisão. Tem alguma ideia? Não tem, né? Pois é. Mais de 80% dos presos que saem do sistema penitenciário não conseguem um emprego. Ou eles abrem uma empresa para eles trabalharem, ou eles retornam à cadeia. Por quê? Porque ele hoje está tatuado nele o resto da vida, bandido, ex-presidiário, atualmente presidiário. Essa pessoa não tem mais confiança alguma na sociedade, de que vai trabalhar aonde for. Foi uma escolha, e ele disse aqui, olha, minha escolha quando jovem, eu estou pagando o preço agora. Realmente. Ele tem mais 1 ano ainda. Fora desse processo, ele tem mais 1 ano recolhido preso para cumprir a pena. E ele vai progredir de regime. E ele ficou com monitoramento eletrônico, ele não podia sair de casa porque ele não conseguiu emprego. E para ele conseguir um emprego, ele vai ter que ou abrir alguma coisa. E aí, se ele abrir uma empresa, quem vai contratar a empresa dele para fazer o serviço? Quem vai contratar ele para fazer o serviço? Quem vai? E aí, numa necessidade, surge a oportunidade. Surge. Quem tem cabeça boa
quem está estruturado, tem uma família, tem uma base, não aceita essa oportunidade. Quem está lá, em casa, com 3 filhos, tendo que sustentar a família, sabendo que já tem a pecha de bandido, não tem o que comer, não vai ser despejado, e vem a oportunidade dele, cara, guarda esse carro furtado para mim, eu te dou 500 pila. Ó, se tu for lá e levar essa droga para mim, eu te dou 100 pila. Se tu... Vamos fazer um furto lá no lugar, a gente vende depois isso aqui, vai dar uns 2.000 reais, 1.000 reais para cada um. Nós fizemos isso no desespero dessa pessoa. No desespero dessa pessoa ele vai. E aí ele vai cair preso. E novamente ele vai estar no mesmo ciclo vicioso. E quando a gente trabalha com o processo criminal e trabalha com o tribunal do júri, a gente diz que aqui não há vencedor e perdedor. Eu critico colegas que chegam no júri e dizem: absolvemos o cliente, ganhamos o processo. Ninguém ganha o tribunal do júri. Ninguém ganha. Para nós chegarmos aqui, todos perdemos. Todos erramos como sociedade. Todos erramos. Para que chegasse ao ponto de ter uma situação como essa, foi errado como sociedade. Mas nós não temos como corrigir a sociedade, porque nós não somos os responsáveis por isso. Nós temos governadores, temos pessoas, pensadores para isso. E nós não vamos discutir aqui o problema da sociedade e resolver os problemas da sociedade. E é isso que nós estamos falando. Nós vamos julgar esta causa. Nós vamos julgar o que esta pessoa fez neste fato. Nós também não vamos julgar essa pessoa. Então, eu peço para vocês, fiquem tranquilos e julguem esse processo com aquilo que vocês entendem correto. Eu quero que vocês saiam daqui hoje, deitem a cabeça no travesseiro de cada um de vocês e digam assim: eu fiz justiça. O que eu decidi foi o que eu entendi justo. Vocês podem ficar tranquilos, ninguém vai saber o voto de cada um de vocês. Ninguém sabe. O voto é secreto, individual, e é colocado numa urna. O juiz chacoalha e vai tirar a maioria dos votos. A gente nunca vai saber se foi 7-0, 5-2, 4-3, 6-1, não vai saber. Não se tem como saber. Justamente para que vocês não tenham essa pressão. E também não é comunicado. Nos filmes americanos se tem essa informação. Agora os jurados saem do Conselho de Sentença e vão votar ali, decidir sobre o caso para depois dar o veredito. Aqui não tem. E aqui não tem por alguns motivos. E que eu entendo que são válidos. Que é o motivo de que a loira não vai sobrepor contra a morena, o homem não vai sobrepor contra a mulher, a mais velha vai se sobrepor contra a mais nova, o mais falante, o melhor argumentador vai ficar contra o mais tímido, vai influenciar naquele que é mais medroso. Ninguém sabe o pensamento de nenhum de vocês. E é para isso que tem a incomunicabilidade. Já se levantou a hipótese de, na votação, ser feito cabines, para que vocês não se vissem, para também tirar o conceito de: será que essa pessoa vai se influenciar do meu voto? Então é justamente para que vocês tenham uma consciência total, a tranquilidade total de analisar o caso e julgar conforme a consciência de vocês. Se vocês entenderem que sim, Jefferson foi culpado, que ele fez, ele agiu, tem que ser condenado, fiquem tranquilos. Mas se entenderem que
Também, Jefferson, no dia 27 de junho de 2015, foi o autor do fato. Ele não nega, mas agiu para se defender e reconhecem a legítima defesa, ou entendem que não está correto o fato, que está mal explicado, foi mal investigado, tem mais elementos, tem dúvidas, eu quero absolver ele, vocês podem. E não vai haver julgamento de ninguém sobre isso. Da sociedade, de qualquer um de nós que está aqui. Porque a gente não vai saber. Não tem como saber. Então, quando a gente pede, aqui é uma forma de expressão, porque quem julga são vocês. Então, neste momento, eu agradeço todo o período, todo esse tempo que foi falado, e peço que julguem conforme a consciência de vocês. Obrigado. Eu vou falar.